que nos manteremos firmes, nos manteremos de pé, se nós orarmos uns pelos outros e intercedermos. É um momento em que nós devemos vigiar e orar sem cessar. Graças a Deus por participar desse grupo, pelas orações de vocês. Deus é maravilhoso e nós só temos que agradecê-lo. Amém. 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 Já é o momento de eu levar a mensagem? Pode começar, pode dar o título aí, dar início. Tá bom, irmãos. Quantos já estão com a palavra? Peguem as suas Bíblias. Hoje nós vamos estudar o livro de Lucas. O nosso texto de meditação encontra-se em Lucas, no capítulo 23. Lucas 23. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, eu quero falar um pouco sobre esse livro. A Bíblia, a palavra de Deus, ele é um livro muito, mas muito especial. A Bíblia, ela não foi escrita Bom dia, Severo. para gerações. A palavra de Deus, ela foi escrita para a humanidade. Muitos hoje dizem, Severo? essa geração é uma geração Z, geração Y. A Bíblia é um livro antigo, não foi escrito para esta geração. Devemos mudá-la algumas coisas. Alguns até pensam assim, mas a palavra de Deus, ela não foi escrita para gerações e sim para a humanidade. Por isso que a palavra, ela se renova a cada dia. Por isso que a palavra, ela transforma vidas. Eu costumo dizer que se você levar qualquer livro de autoajuda e você pegar esse livro e levar numa prisão ou em qualquer lugar e deixar lá durante um ano, você volta lá depois, as pessoas continuam sendo as mesmas pessoas. Agora, se você pegar a palavra de Deus e levá-la e deixá-la numa prisão, ela tem poder de transformar vidas. Então, sempre que você tiver oportunidade, leia a palavra. É claro que se você tiver ela num telefone, no seu smartphone, leia, mas toque o livro sagrado, pegue, folheie, leia a palavra de Deus, porque é maravilhoso esse livro. Todos acharam aí, então, o Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Nós vamos ler a partir do versículo 33. O tema do nosso sermão, ele chama-se Os Encontros com Jesus. Ele faz parte de uma série evangelística que eu faço, uma série de sermões sobre os encontros com Jesus. Mas o encontro específico de hoje é um encontro, às vezes, muito conhecido, o encontro do ladrão na cruz. Muitos também usam esse encontro para dar algumas desculpas ou para adiar o seu dia de entrega, pensando no ladrão da cruz, pensando que na última hora ou no último momento eles terão o tempo. E não é bem assim tão simples quanto imaginamos, e nesta manhã você vai ver por que que uns encontram salvação e outros não, mesmo estando nas mesmas situações. Todos com a palavra aberta, feche os seus olhos e vamos ter um minutinho de oração e depois iremos à leitura. Pai querido, obrigado por esse despertar, obrigado pelo privilégio que nos deste de mais um dia vivermos na sua presença. Temos a oportunidade de mais um dia podermos pregar o seu evangelho. Por favor, Espírito Santo, neste momento agora, nós queremos entregar essa reunião nas suas mãos. Pedimos a unção, ó Pai, desse Espírito. Que essa mesma sabedoria, a mesma inspiração na qual o Senhor Espírito Santo inspirou os autores a escrever esse livro sagrado, inspira-nos nessa manhã. Abra nossa mente e o nosso coração para entendermos aquilo que está escrito aqui. E se porventura há no coração de alguém qualquer mágoa, qualquer coisa que possa atrapalhar essa mensagem de entrar em nome de Jesus, que isso seja tirado agora, para que haja espaço para que o Senhor trabalhe. Traduza cada palavra dita agora. Fala conosco essa manhã. Nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Amém. O texto nos diz, Lucas 23, a partir do versículo 33, diz: E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes,
porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu quero que você reflita agora nessa cena. Plano de fundo meu, que você está olhando, você vê atrás de mim as cruzes. Ali estavam ambos na mesma situação. Então o ladrão ele começa a zombar e diz: olha, se você é Jesus, salva a ti mesmo e a nós também. Ou seja, em outras palavras, né? Se você é o bonzão, desça daí. Se salve, salva nós também. Em contrapartida, o outro diz: cara, cala a boca, você não sabe nem o que você está falando. Olha, nós dois estamos recebendo a punição devida pelos nossos atos. Nós merecemos essa cruz. Mas ele olha para Jesus e diz: nada fez. Aí ele diz para Jesus essas palavras: olha, Jesus, lembra de mim quando você vier no seu reino. E Jesus diz: olha, eu te digo uma verdade hoje, que você estarás comigo no paraíso. O que acontece aqui, e eu quero que você comece a refletir. Um malfeitor sai dessa história condenado e o outro sai dessa história salvo. E a pergunta que eu quero refletir com você esta manhã: por que alguns se encontram com Jesus e saem salvos, e outros se encontram com Jesus e saem condenados? Porque algumas pessoas, elas presenciam a mesma cena, a mesma mensagem, estão no mesmo ambiente, ouvem a mesma palavra e não têm um encontro real com Jesus. Reflita nisso. Esses dois ladrões não são apenas simples ladrões. O que está acontecendo aqui é uma sentença de pena de morte. Eles estavam sendo condenados porque o que eles haviam feito seria esta a sentença que eles mereciam. E foi o que aconteceu com Jesus. As pessoas da época entenderam que o que Jesus havia cometido era passivo de morte. Ele teria que ter uma sentença de morte. Então ele é condenado a uma execução para ser crucificado com esses dois, como esses dois também foram. Ou seja, esses dois não cometeram um crime qualquer. Às vezes nós temos o hábito de pensar nesses ladrões, mas precisamos entender os costumes da época. Naquela época, não era passivo de pena de morte. Se a pessoa roubasse, olha, roubou um animal, roubou uma ovelha, roubou comida, vai ser morto. Não. A pena de morte nessa época estava ligada a assassinos. Então, esses dois homens, eles não eram apenas ladrões. E tudo indica também que eles seriam assassinos. Além deles roubarem, além deles trapacear, eles também haviam matado pessoas. Antes de falar do ladrão que não foi salvo, volte aí na sua leitura um pouco, nós vamos ler o versículo 36 novamente, o 35, o 36 e o 37 novamente. Olha só. O povo estava olhando e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se és o Cristo escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Aqui nós vamos entender o primeiro tipo de pessoa que não encontra a salvação ao encontrar com Jesus. São estes, os soldados.
Olha a abordagem. Muitas vezes, quando nós estamos diante de Deus ou de Jesus, e talvez por isso muitos não encontram com Jesus, não tem esse encontro verdadeiro. Porque olha a abordagem desse soldado romano. Se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Aqui o soldado, ele é alguém que ele está bem. Ele está trabalhando, o salário dele está em dia, ele é um funcionário ali do governo romano, ele está executando mais um, matando ali uns malfeitores, ele está tranquilo, ele está vivendo bem, e agora ele tem então um encontro com esse que diz ser Deus. E qual é a abordagem dele ao encontrar esse Deus? Olha, eu até posso crer que você seja Deus, mas para eu crer que você é Deus, você vai ter que fazer isso, isso e isso. Por quê? Porque eu sei quais são os requisitos ou os pré-requisitos para alguém ser Deus. Olha o coração desses homens ao abordarem Jesus. Ele está dizendo assim, as pessoas às vezes dizem, olha, para você provar que você é Deus, você vai ter que fazer tal coisa para eu acreditar que você realmente é Deus. Porque eu tenho uma mente tão brilhante que eu sei o que é ser Deus. Vocês entendem o que eu falo? Vocês estão compreendendo o coração das pessoas até nos dias de hoje, como desse soldado? E ele fala, olha, se você é Deus, você tem que descer da cruz. Mal sabia ele que o fato de ele ser Deus é ele ter subido na cruz. O que prova que ele era Deus era ele estar pendurado na cruz. Só que ele tinha outra noção do que era Deus. Ele acreditava saber o que era ser Deus. Sabe, muitas das formas que a gente aborda, porque a gente lê as Escrituras. Quando a gente vai ao Velho Testamento, a gente vê Deus fazendo certas coisas, alguns acontecimentos, e alguns começam com o papo, ah, não, eu não consigo crer num Deus que faz isso. Aí eles começam a ler o Novo Testamento sobre Jesus, e vê Jesus ali citar que quem pratica tais coisas, ou advertindo sobre o pecado, e o pecado ele vai ser destruído, e quem estiver agarrado ao pecado, o pecador que ficar agarrado ao pecado também vai ser destruído no fogo eterno. E também vem com aquele papinho, ah, não, eu não posso acreditar no Jesus que vai destruir o pecador que estiver agarrado ao pecado. Sabe por quê, irmãos? Porque eles compreendem, esse tipo de pessoa acha que sabe quais são as características de um Deus. Escute uma coisa, preste bem atenção. Se Deus ele couber na sua cabeça, você é maior que Deus. Eu vou repetir. Se Deus couber na sua cabeça, você é maior que Deus. Quero ilustrar com este copo aqui, ó. Para essa água estar dentro desse copo, não sei se vocês conseguem ver, mas para essa água estar dentro desse copo, esse copo ele precisa ser maior do que a água. E a primeira coisa que precisamos entender que nós não determinamos os pré-requisitos do que é ser Deus. Ah, tá. Então, se você é Deus, faz assim, 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 assado. Porque não é possível. Deus faz isso. Meu amado, Deus, se Deus ele não nos surpreender, ele não é Deus. Um Deus que não te surpreende não é Deus. Um Deus que não é muito maior do que você possa imaginar, não é Deus. E o Deus na qual eu sirvo, ele é tão grandioso, mas tão grandioso que ele faz coisas magníficas. Ele é possível fazer uma mula falar assim como fez com o Balaão. Ele, para chamar sua atenção, muitas vezes ele vai usar coisas inesperadas, como Moisés. Ao falar com Moisés, ele precisou usar uma sarça ardente para chamar a atenção de Moisés. Então, o Deus que eu sirvo, ele é magnífico, é maravilhoso. Mas o problema desses homens, e também dos religiosos e da multidão, porque sempre ao lado de Jesus estava uma multidão. E o problema deles que ao abordarem Jesus, e ao eles não encontrarem salvação, é porque eles encontram-se com Jesus, abordam, e eles falam, não é possível que isso é Deus, porque eu sei o que é Deus. Quero ilustrar aqui, porque certa vez um astronauta, ele foi ao espaço, e ao ele retornar do espaço, ele disse, olha,
é muito lindo. É fantástico lá de cima. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: Deus não existe, ele falou. Eu estive lá e não vi ele. Olha a percepção das pessoas. Eles imaginam que Deus esteja num segundo plano, que para você falar com Deus você teria que tomar um elevador, que para você falar com Deus ele estaria aqui na segunda parte. Eles não entendem o que é ser Deus. Quero ilustrar para você entender. Todos já ouviram a história de Romeu e Julieta. A nossa relação com Deus é como a relação Romeu e Julieta com Shakespeare. Shakespeare, ele é o autor. Romeu e Julieta são somente os personagens que ele criou. Eles só vão saber alguma coisa de Shakespeare se Shakespeare quiser se revelar algo sobre ele. E é por isso que Gênesis 1:1 diz, ele criou tudo. Ele é o autor da nossa história. Só dá para saber sobre ele o que ele escreveu até aqui. E aí ele diz, não é suficiente. Eu vou me escrever na história. Eu vou entrar dentro do livro. E é por isso que Jesus vai falar, ninguém viu ao Pai, porque ele é o autor. Quem vê a mim vê ao Pai, porque ele estava se escrevendo dentro da história que ele escreveu. Nós não temos que abordar a Deus. Se você é Deus, faça isso. Não estamos nessa condição. Nós temos que abordar a Deus dizendo, Senhor, se revela a nós. Mostra-nos quem tu és, Senhor. Abra os nossos olhos para enxergar quem tu és. E daquilo que tu quiseres mostrar para nós. Esta é a primeira atitude que não encontra salvação. A segunda atitude que não encontra salvação, a primeira foi a desse soldado. A segunda que não encontra salvação é a deste ladrão, que eu vou chamar ele de ladrão número 1. A abordagem deste ladrão é diferente. Ele está numa condição ruim. Ele está sofrendo. Ele tem dor. O segundo, ele está numa pior. Ele está sendo executado. E olha a abordagem dele, então. Para ele, se você é Deus, me tira dessa situação. Olha a abordagem dele. Se você é Deus, prova para mim, fazendo alguma coisa por mim. Talvez seja essa a principal abordagem em relação a Deus que temos hoje. Ah, se é Deus, então cura meu filho. Ah, se você é Deus, resolva meu casamento. Se você é Deus, então faz aparecer dinheiro na minha conta. Se você é Deus, salva-me da minha situação. Preste bem atenção. Não é muda a minha vida, é me salva desta situação. Que eu vou continuar sendo igualzinho. Eu vou mudar agora o meu plano de fundo para que você possa entender alguma coisa um pouco mais dessa mensagem. Veja bem agora, irmãos. Qual tem sido a sua resposta? Se você é Deus, então me traz a minha namorada de volta. Se você é Deus, então cura meu filho, tira meu filho das drogas. Se você é Deus, então me faça isso. Olha que loucura isso, irmãos. Nós estamos tentando usar Deus como um meio para um fim. Só que pasmem para vocês. O que tiver neste espaço aqui é o seu Deus. Porque a finalidade da nossa vida é o Deus da nossa vida. Você está dizendo assim, você é Deus, então me joga nos braços do meu Deus. Me joga nos braços do meu Deus. Sabe por que Deus não te responde? Porque te dá isso daqui, ó. Isso daqui é exatamente o que te colocou você nessa situação de destruição. Esse ladrão, ele está pedindo para Jesus fazer para ele exatamente o que colocou ele naquela cruz. O que fez ele ir para a cruz foi pensar somente nele. Me ajuda a pensar mais em mim. Que Deus não responde muitas das orações ou não te dá muitas vezes aquilo que você pede. Sabe por quê? Porque te dá o que você está pedindo é destruir a sua vida. Ele não te responde do jeito que você quer, porque ele te ama. Assim como eu também não respondo a maioria dos pedidos da Antonella, da minha filha.
porque ela já estaria com diabetes já. Ah, então você é pai? Então me dá uma caixa de bombom. E aí você fala, olha, porque eu sou o pai, eu não vou te dar essa caixa de bombom. Eu vou te dar uma pera. Entende, irmãos? Agora, qual a abordagem que encontra a salvação? Quem é salvo nessa história? O ladrão número 2. Olha só o que ele diz no verso 41. Abra na sua palavra e veja. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Este homem chega ao entendimento. Ele não tem que me salvar. Eu mereço estar nessa situação que eu estou, porque eu desonrei a Deus a minha vida inteira. Eu ignorei a existência do meu Criador e vivi para mim a minha vida inteira. Ele está dizendo, eu mereço estar nessa situação. Eu sou o mal. Ele reconhece a sua condição de pecador. Os olhos da religiosidade diz, ele é mau, não merece. Jesus, puna-o, derrame a sua ira sobre ele. Fulano adulterou. Fulano matou. Ele é mau, punição. E olha a visão da libertinagem também na qual estamos vivendo hoje. Que é o caso desse primeiro ladrão. Eu não sou mal. Fiz umas coisinhas erradas por aí, mas eu não sou tão mal. Tem gente pior por aí. Eu, pelo menos, o meu pecado não prejudiquei ninguém. O que eu fiz foi por uma boa causa. Me premie, me tire daqui dessa cruz. E olha a conclusão do evangelho. O que é o evangelho? Esse ladrão número 2, ele diz, eu sou o mal. Eu não mereço, mas me premie. Ele fala, eu estou recebendo o que eu mereço pelos meus atos, porque eu sou o mal. E ele fala, lembra de mim quando vier no seu reino, porque ele descobriu uma coisa. Este prêmio não é baseado em quem eu sou. Esse prêmio é baseado em quem ele é. Ele descobriu uma coisa, olha, tem um cara aqui do meu lado nessa cruz, sendo crucificado do meu lado, que a bondade dele é muito grande. A bondade dele é maior do que a minha maldade. Ele descobriu quem ele é, mas ele descobriu também quem é Jesus. Isto é evangelho, irmãos. Nessa manhã eu quero falar ao seu coração. Muitos pensam ou acreditam, porque olham essa história superficial desse ladrão sem entender. E pensam que naquele último momento vai dizer assim, Senhor, me perdoa. Mas Deus, ele conhece seu coração. Muitos de nós, às vezes, pedimos um perdão com medo das consequências. Porque a vida está terminando e prestes a morrer, vai dizer, Senhor, me tira dessa situação, não é muda a minha vida. Porque eu quero voltar a viver igualzinho como eu era antes. Medo apenas da morte, porque se não morresse, viveria uma eternidade blasfemando, uma eternidade vivendo maus caminhos, uma eternidade vivendo para si. Pessoas não querem mais saber do Criador, pessoas blasfemam. E esse outro ladrão, ele reconhece que ele é pecador. Ele sabia que ele iria morrer, ele não estava pedindo para não morrer. A condenação dele era justa, porque ele havia cometido. Mas ele diz, olha, do meu lado, tem alguém tão bom, mas tão bom, que a sua bondade ela é maior do que a minha maldade, ela cobre a minha maldade. Ele reconhece que ele é pecador. E ele não quer não ser morto, ele não quer que Jesus tire ele da cruz. Ele quer morar com Jesus no reino. E nessa manhã, se talvez eu falo para alguém que ouviu da palavra de Deus, se você conhece alguém que está ouvindo, por favor, encaminhe esse sermão para ele, para que ele ouça. Porque o chamado é hoje. Deus pede para você hoje, nessa manhã, filho, entrega-se a mim. Não deixe para a última hora. Nós não sabemos se nós teremos esse tempo desse encontro, esse tempo de poder, antes da morte, falar com Jesus, por favor, me perdoa, lembra de mim no seu reino.
Teve pessoas essa manhã que, infelizmente, dormiram e não acordaram, não despertaram. Eles não tiveram esse tempo de imaginar dessa cena do ladrão na cruz. Mas eles tiveram tempo para ouvir um chamado, uma mensagem. E quiseram viver para si. Esse ladrão, ele entendeu que ele havia vivido uma vida inteira, pensando em si mesmo, uma vida inteira, buscando os seus desejos, longe de Jesus. Mas ao ele encontrar-se com Jesus, que ele já havia ouvido falar sobre esse Jesus, ele se entrega verdadeiramente. Não deixe para amanhã, meu irmão, minha irmã. Jesus está voltando. E um dia, não distante do dia de hoje, esse céu vai se rasgar de alto a baixo. Eu tenho saudade de casa, eu quero voltar para casa. E esse Jesus vai chegar. Para alguns, a chegada de Jesus vai representar muita dor, muito sofrimento. Eles vão se esconder dentro das montanhas, dizer, dentro de cavernas e dizer para que as montanhas caiam sobre eles. Em contrapartida, um outro grupo vai dizer, acabou. Acabou o sofrimento. Vamos para casa, Jesus. Esse é o nosso Deus na qual nós aguardávamos. Sabe, irmãos, o céu não vai ser o mesmo se você não estiver lá. O céu não vai ser o mesmo se o seu filho não estiver lá. Se a sua filha não estiver lá. Pais, mães. Nós precisamos entender que a volta de Jesus, ela está tão próxima. E o inimigo tem ocupado nós com coisas boas. Você não tem mais tempo para ir pregar para essa pessoa porque você está trabalhando demais. Você diminuiu o seu tempo para Deus, para sua família, por causa do trabalho. E o trabalho, ele é uma bênção. Mas tudo que ocupa o lugar de Deus deixa de ser uma bênção. Por favor, não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Tome a sua decisão hoje de viver ao lado de Jesus. Tá difícil, mas só falta um pouco mais. Jesus já está voltando. Nós vamos para casa, nós vamos voltar para casa. Mas eu repito, o céu não será o mesmo se você não estiver lá. Nós precisamos deixar de ser egoístas, irmãos. Muitas vezes imaginamos somente em salvar a nossa família. O céu será completo se eu estiver eu, a minha esposa, minha filha, meus pais, as pessoas que me rodeiam, mas não é isso. O evangelho não é isso. O céu não vai ser o mesmo se o seu filho, que você tem orado tanto, não estiver. O céu não pode ser o mesmo para mim. Nós amamos essas pessoas, mas Jesus ama muito mais a ponto que deu a sua vida por todos nós. Nós precisamos falar desse Jesus. Nós precisamos falar desse Jesus. E eu convido a você, que ouviu essa mensagem hoje. No dia de hoje, você precisa esparramar essa mensagem. Você precisa levar essa mensagem para aquele que você ama. E eu quero fazer um desafio, um apelo e um desafio. O apelo é para você se entregar a Jesus. E se você já se entregou, amém. Glória a Deus por isso. Mas que você busque. Agora, enquanto eu falava, passou nomes na sua cabeça. E a minha oração, nesta manhã, ela vai ser da seguinte forma. Eu vou deixar você orando em silêncio por alguns momentos e eu vou fazer uma oração na sequência. Eu não quero ensinar você a orar, mas essa oração eu gostaria que você fizesse dessa maneira. Espírito Santo, e você vai colocar o nome dessa pessoa que você quer ver no céu, que você ama muito e que está afastada dos caminhos de Deus, ou que ainda não ouviu sobre esse Jesus maravilhoso. Eu falei, Espírito Santo, por favor, de forma sobrenatural, fale no coração dessa pessoa agora. Comece a clamar, comece a orar nesse momento. Converse com o Espírito Santo, para que de forma intercessória, porque eu creio no poder da oração intercessória, o Espírito trabalhe nessa pessoa, no coração dessa pessoa. Por favor, Jesus, ouça o clamor dos seus filhos nessa manhã. Nós ouvimos a sua palavra, Senhor.
Ouça a oração dessa mãe, ó Pai, agora, que clama pelo seu filho. Ouça a oração desse filho que clama pelos pais, por amigos, por irmãos afastados. Por favor, Jesus, ouça o nosso clamor. Paizinho querido, seus filhos estão orando neste momento. Tu sabes, Senhor, o que cada um está pedindo no seu coração. Obrigado porque nessa manhã falaste ao nosso coração. Obrigado porque nessa manhã podemos entender que nós precisamos aceitar esse Jesus hoje. Que nós precisamos viver o evangelho hoje. Nós não podemos deixar a nossa entrega para o último dia, o último momento, Senhor. Obrigado por entendermos que nós somos todos pecadores e carecemos da graça de Jesus Cristo. Essa palavra pregada essa manhã, esse remédio, eu também preciso tomar ele cada dia, cada manhã. Obrigado por falar conosco, Espírito Santo. É você que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Fala de forma sobrenatural, agora ao coração de cada uma dessas pessoas que esses seus filhos estão orando nessa manhã. Para que eles sintam o desejo de voltar a Ti, de se entregar a Ti, de voltar para a igreja. E eu creio muito, Espírito Santo, no seu poder. E para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, nós ainda ouviremos testemunhos dessas pessoas que nessa manhã de terça, ao acordarem, sentiram algo sobrenatural por volta das 6 e pouco, quase 7 da manhã. Sentiram algo sobrenatural, alguma coisa falando que eles estavam no caminho errado. E eles tomaram a decisão. Por quê? Porque no pequeno grupo, de forma online, seus filhos clamaram, seus filhos oraram, seus filhos intercederam por eles, ó Pai. E o poder do Espírito agiu. E eles decidiram voltar a seus caminhos. Eu creio nisso, Pai, eu creio. E é por isso que nós oramos. Em teu nome, porque nesse nome, no nome de Jesus Cristo, há poder. E é nesse nome que nós oramos e já agradecemos. Amém, amém e graças a Deus. Amém, amém. Deus seja Deus louvado. seja louvado. Amém. Obrigada, meu Pai. Amém, Senhor. Obrigada, irmão. Obrigada por essa Amém. mensagem tão poderosa. Amém. Deus seja louvado. Amém. Com certeza, mesmo. Amém. Deus abençoe pela mensagem. Amém. Amém, meu irmão. Boa mensagem. Deus seja louvado. Amém. Amém. Obrigada, irmão Douglas, pela mensagem. Que o Espírito Santo esteja sempre tocando na sua vida e cuidando de você e toda a sua família durante esse dia e essa semana no poder de Senhor Amém. Jesus. Amém, Amém. amém, amém. Deus seja louvado. Mensagem Obrigado, irmão poderosa, Douglas. edificante. Obrigado, irmão Douglas. Que o Espírito de Deus lhe dê forças e luz cada vez mais. Amém. 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 O Espírito Santo que use cada dia, meu irmão. Irmão Douglas, Oi. eu tenho um neto que eu pedi, quase um mês atrás, eu pedi aqui no grupo oração para ele, o Gabriel, e sua esposa me ajudou muito, eu esqueci o nome dela agora. Lissandra. Lissandra, o nome é difícil, eu esqueci. O Gabriel, ele teve um acidente de moto, e no acidente, a perna dele foi mutilada, né? Da batata para baixo, pegou acima da canela um pouco. E a minha nora estava muito desesperada, a gente não estava conseguindo acalmar ela. Aí eu pedi sua esposa, né? E sua esposa mandou uma oração linda para ela e ajudou ela. Depois passou
acho que 5 dias, eles queriam amputar mais um pedaço da perna dele, do Gabriel. E eu pedi oração aqui no grupo, sabe? E graças a Deus não foi preciso cortar mais na perna dele. Ele Amém. tinha pegado uma bactéria e infeccionou tudo também, que a coxa dele teve que ser refeita, sabe? Mas eu queria agradecer, eu agradeço a Deus e agradeço aos irmãos que oraram por ele. Amém. Ontem ele recebeu alta, já está em casa, sem infecção, sem nada, não precisou de cortar mais a perna dele. Só que eu agradeço muito a Deus e peço aos irmãos que continuem orando por ele, porque ele foi desbravador, nasceu na igreja e saiu, está no mundo. E eu tenho mais 2 netos também que saíram da igreja e estão no mundo, né? E igual o senhor falou aí, eu quero ir para o céu com a família que Deus me deu, né? E tem muitos jovens, não só os meus netos, que saíram, foram desbravador, foram aventureiros meus, estão no mundo e a gente sofre por eles, né? Então, eu agradeço a Deus, agradeço os irmãos que oraram e peço que continue orando para os meus netos também voltar para o caminho do Senhor. Para não acontecer alguma coisa grave com os outros, igual aconteceu com esse, né? Precisou dele perder um pedaço da perna para ele sair de uma turma ruim, que estava andando com uma turma ruim, para agora não tem como ele andar mais com essa turma, né? E Deus aceita a pessoa de qualquer jeito, né? Um mutilado, se ele arrepender, Deus aceita ele. Sim, é verdade, irmã. Deus quer nos salvar. Hoje nós fizemos a primeira parte, que nós oramos para que o Espírito já trabalhe nos corações das pessoas. O Espírito Santo está fazendo a parte dele já. Agora nós vamos começar a fazer a nossa. Ao nós nos encontrarmos com essas pessoas, nós precisamos falar do amor de Cristo para ela. Precisamos dizer que Jesus está voltando. Amém. 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 Amém, amém, irmão Douglas, amém. Muito obrigado hoje pela sua participação aí com a gente, tem sido uma bênção, né? Muito bom. E, irmãos, é isso que o irmão Douglas falou aí no início, né? Desde o início. Nosso foco maior, queridos, é o céu. E o melhor ainda, tá com a nossa família ali, tá com as pessoas próximas, isso vai ser uma bênção, né, irmão Douglas? Então é o que a gente tem que buscar sempre. Manter o nosso foco em Cristo, irmãos. Eu estava até refletindo um pouco, né? Eu lembrei da lição que a gente deu, acho que na semana passada, na semana retrasada, onde fala ali um pouco sobre a semeadura, né? Então, aí eu lembrei, eu estava até dando essa lição na escola sabatina, e eu lembrei ali do dia, né, da parábola onde fala, onde caiu sobre espinhos, a palavra. E essa palavra mexeu um pouco comigo, né? O que seriam os espinhos ali, então? Os espinhos, eles até recebem bem a palavra e não saem da presença de Cristo nos momentos difíceis. Porém, as fascinações do mundo e a correria, né? Vamos dar assim essa palavra trazendo na linguagem de hoje, ela sufoca a correria, o trabalho, as fascinações, né? E as coisas desse mundo, ele acaba sufocando a palavra de Deus. Nós, como cristãos, temos que vigiar muito referente a isso, referente a Cristo, e com um propósito maior sempre ao céu, e que a nossa família vai estar nos céus, né, irmão? Que bênção, a gente já fica feliz com a nossa família aqui na terra, no meio de tantas lutas e provações. Imagine no céu, irmãos, onde não haverá dor, onde não haverá choro, onde não haverá lágrimas ali, onde estaremos ali face a face com Deus, né, nas mansões celestiais, né? Então vai ser uma bênção, né? Para completar, muito obrigado, irmão. Eu espero que você volte novamente, tá? Para fazer com a gente, né? E, irmãos, o irmão Douglas, além de estar aqui com a gente hoje, trazendo a palavra, que possa estar vindo mais vezes também, ele também é um intercessor, né? E a gente pede também que ore, né, irmãos? Não é porque a gente é intercessor, a gente também precisa de oração, né, irmão Douglas? Pela gente, pela família também, pelas lutas, né? Até teve um tempinho desse, a irmã Alessandra falou que o irmão estava precisando de oração, né, por uma questão de saúde. Então, vamos sempre orar, irmãos, porque
para pregar a palavra também é uma luta, né? Imagino a luta que tem sido para o irmão também para levar essa mensagem, porque, irmãos, nós estamos em um campo espiritual nessa terra, nesse mundo caído. Então, são lutas, são dificuldades que nós passamos e são situações que exatamente o inimigo coloca nas nossas vidas ou no nosso caminho para que a gente não avance nessa mensagem da verdade, né? Então, oremos sempre uns pelos outros, fortalecemos a fé um dos outros para que a gente consiga manter o propósito principal, que é o céu, né? É verdade, irmão Joab. Até tem a cicatriz aqui, ó, sobre essa questão, mas toda vez que a gente se levanta para falar do evangelho, e muitas vezes com mensagens que a mensagem de repreensão não é uma mensagem de falar mal de alguém, às vezes tem umas mensagens um pouco duras, mas para as pessoas se refletirem, que a nossa mensagem é de João Batista, é para a pessoa se arrepender dos pecados. Nós, como igrejas, precisamos falar que o tempo é breve para sair de Babilônia. E sábado, orem por mim, porque eu tenho passado por uma série de pregações em lugares e toda vez que a gente tem alguma mensagem assim, o inimigo ele tem atacado demais a minha vida, a minha família. E sábado é uma mensagem que eu vou estar pregando numa igreja, uma mensagem um pouco forte, uma mensagem de advertência. O inimigo não gosta que a gente dê essas mensagens, ele até permite, assim, não atrapalha a gente se a gente for falar alguma coisa que vai acariciar o pecado. E as pessoas muito gostam disso hoje. E a gente não pode acariciar o pecado. O pecado, ele é repudiado por Deus e nós temos que chamar o pecado pelo nome e começarmos um reavivamento e uma reforma na nossa vida. Quando a gente se propõe a fazer isso e seguir unicamente a palavra, seguir somente a Escritura, o inimigo ele vai fazer coisas na sua vida, mas ele não prevalece, irmãos. O inimigo ele já é derrotado, ele é vencido na cruz. O máximo, eu costumo dizer assim, irmão Joab, que o máximo que ele pode fazer conosco, ele causa algumas doenças, sofrimentos, o máximo que ele vai conseguir fazer é com que durmamos. Porque os filhos de Deus, as pessoas em Cristo Jesus, elas não morrem, elas apenas dormem. Porque na trombeta, ao ressoar a trombeta, ao ouvir a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitam. Amém, isso é verdade, irmão. Olha, para complementar a fala, ó, tem um texto que eu até compartilhei isso lá no grupo, quando a gente manda aquela mensagem, irmãos, assim, ó, seja um instrumento de Deus e convide alguém para participar, e alguém que precise de oração para entrar no grupo. Tem uma citação de Ellen White, lá no Grande Conflito, página 519, que diz assim, ó, Satanás bem sabe que todos quantos ele puder levar a negligenciar a oração e o exame das escrituras serão vencidos por seus ataques. Isso é muito forte, irmãos, isso é muito forte. Inclusive, essa mensagem eu vou encaminhar ela novamente lá no nosso grupo, para que você possa ser o instrumento de Deus. Eu acredito que cada um de nós aqui, se estamos aqui, meus queridos, é porque Deus nos escolheu. A palavra diz que não fomos nós que escolhemos ele. Mas por um motivo ou outro, você foi colocado aqui para buscar pela sua família, para interceder pela sua família, para estar nos pés de Cristo, né? Como a pessoa que está na frente ali, às vezes em uma situação difícil de resolver, né? Mas foi você que foi escolhido para ter perseverança, para buscar, para orar e para estar ali na presença do Senhor. Então mantenha firme no seu propósito. O diabo sabe que pouco tempo lhe resta nesse mundo, não podemos abaixar a cabeça nem dar brecha, de onde é de levantar a cabeça e ir para a batalha, tá bom? Muito obrigado, irmão Douglas, que você possa voltar novamente. Queridos, eu vou tentar pegar aqui para a gente concluir, né? Já deu o horário aqui, mas pelo menos 2, 3 pedidos de oração ou testemunho, né? Você levanta a mãozinha para a gente concluir, tá bom? E aí a gente, semana que vem, esteja com a gente de novo. Irmão Douglas, depois vamos marcar um segundo encontro, né? Que vai ser um prazer ter o irmão de novo pregando para a gente, tá bom? Vamos lá, irmãos. Alguém tem algum testemunho, algum agradecimento, algum pedido? Levanta a mãozinha aí que a gente vai pegar aqui rapidamente. Tânia Machado, minha irmã, tá por aí? Bom dia. Bom dia, Joab. Bom dia. Aqui. Eu quero agradecer por essa mensagem, que foi muito boa, muito mesmo, né? Uma mensagem que foi
assim, foi simples, mas foi objetiva e que tocou em nossos corações com certeza, com certeza. E nos dando ainda muito mais esperança, né? E o desejo de pregar mesmo para a nossa família. E o meu pedido eu continuo pedindo pela minha família, que só eu sou adventista, a minha filha, meus netos, e é difícil da gente falar para eles, né? Porque eles não querem ouvir, mas é como você mesmo falou, né? A gente tem que ser perseverante, não podemos desistir, clamarmos pelo Espírito Santo para que o Espírito Santo possa nos usar no momento certo, né? E também peço oração pelo meu esposo, que foi diagnosticado com câncer de próstata. Próxima segunda-feira ele vai ter uma consulta com o médico e provavelmente já vai ser para marcar a cirurgia. Então, que Deus esteja atuando principalmente na vida dele, porque ele, como o irmão Joab falou, como o irmão Douglas. o Douglas, né, pregou, ele é aquela pessoa que não acredita, né? Ele quer que Deus faça a vontade dele e não que ele venha se render à vontade do Senhor, né? É como o irmão Douglas falou, né? Se a gente acha que nós podemos colocar Deus dentro da nossa cabeça, porque a gente acha que a gente é maior do que Deus, né? E ele é exatamente desse tipo. Amém, meu irmão. Vamos orar, sim. Eu imagino quão difícil tem sido a luta, a batalha da irmã. Mas fique firme, e é para isso que a gente está aqui, para isso que estamos juntos, que é um corpo unindo forças e oração, minha irmã. Qual que é o nome do esposo da senhora? É Josué. Josué. Eu vou estar levando esse pedido ali para o nosso batalhão de intercessores, né? Para que a gente una forças e ore para que você vença essa batalha, tá bom, minha irmã? Muito obrigada e que Deus te abençoe, tá? Vamos ao próximo aqui, então, né? O próximo que levantou a mão. Rosimeire Soares. Tá por aí a Rosimeire, minha irmã? Bom dia. Sim, não. Tô por aqui, sim. Eu gostaria, né, eu já até falei no início, agradecer a todos que oraram, né, pelo pedido que eu fiz semana passada com relação à minha igreja, a igreja nossa aqui da cidade de Carbonita. E assim, já teve uma irmã, que é uma irmã muito ativa na igreja, que estava afastada. Deus trouxe ela de volta, ela está assumindo as responsabilidades dela. E, como eu falei, nossa igreja precisa de um milagre de 20 membros, para ela não voltar a ser grupo. E eu vejo que Deus já está movendo, né? Ele está trabalhando. Eu quero agradecer muito a isso, porque eu sei que vocês oraram e peço que continue orando, né, para que essa luz não venha se apagar aqui na cidade de Carbonita. A cidade inteira necessita muito, é uma cidade idólatra, é uma cidade pagã, onde o espiritismo está se alastrando cada dia mais, e a palavra de Deus, os que pregam, está diminuindo. Então, pedir a Deus que isso não aconteça, que seja revertida essa situação, para que mais pessoas possam aprender de Jesus e possam vir. E também eu quero pedir aos irmãos que continuem orando por mim, pelos meus filhos, meu esposo. Eu sou a única adventista aqui em casa também, viu, irmã? Sou a única adventista. E nós éramos católicos, nós éramos uma família, assim, de 7 dias na semana participar da missa. Trabalhava com casal com Cristo, adolescente com Cristo, então a gente era muito ativa na igreja. E quando eu recebi a mensagem e me batizei, a minha família toda saiu da igreja católica, mas não veio comigo. E eu estou sozinha. Aqui em casa sou só eu, adventista. Mas assim, tudo que eu preciso deles na igreja, eles me ajudam, mas não abraçaram a fé como eu abracei. Então, que Deus possa quebrar qualquer barreira que esteja no coração e na vida dos meus filhos, do meu genro e do meu esposo. Que a gente possa, como família, adorar a Deus em espírito e em verdade. Amém, minha irmã. Vamos orar sim e tenho certeza, minha irmã. Deus é contigo, se mantenha firme aí. São duas batalhas, né? A batalha espiritual aí
da questão da igreja, e temos aí também a questão familiar, né? Então, creio que Deus está trabalhando, minha irmã. Deus, ele não faz a obra pela metade, né? Só um detalhe, irmãos, que eu achei importante, a gente tem vários irmãos aqui que não têm família adventista, né, queridos? A gente tem que orar, a gente tem que buscar, porém, a gente tem que pregar para esses familiares, né? E há uma situação muito bacana, né, que tem acontecido comigo, né? Já entro parte de um testemunho também. Então, assim, o que eu aqui tenho feito, e Deus tem honrado também, né? A gente pede a direção de Deus, cada situação é de um jeito, claro, mas buscar se envolver ou convidar para algumas programações, isso é muito importante, né? Nossa igreja tem almoços, tenho alguns sobrinhos também que são, que uma forma da gente estar envolvendo os familiares ali, eu levei esses sobrinhos, esses parentes ali para a igreja, como participando dos desbravadores, de outras programações jovens ali também, levando ali para alguns eventos, para algumas coisas, irmãos. E Deus, eu falo assim, porque, como diz a palavra, né, eu plantei, né, Paulo disse, Apolo regrou, mas o fruto vem do Senhor. Não somos nós que vamos converter os nossos familiares, não somos nós que convertemos aqueles que a gente dá estudo ali, né? Isso acontece muito, às vezes, da gente dar um estudo, nós estamos nessa fase ali depois da missão Caleb, né? Então, estamos dando estudo para algumas pessoas, né? E eu estou cuidando ali de alguma parte, de alguns jovens na parte do futebol, de outras coisas que a gente está envolvendo eles ali. E é uma bênção, irmãos, é uma bênção, mas há uma luta também há uma luta. Porém, o que a gente tem que entender quando a gente dá um estudo bíblico, né, qual que é o propósito maior? É que as pessoas sejam salvas. Qual que é o propósito nosso com a nossa família? É o que o irmão Douglas falou, é que eles sejam salvos junto com a gente, porque esse é o propósito maior. Porém, irmãos, tem um detalhe importante. Nós não podemos empurrar a Bíblia goela abaixo das pessoas, nós não podemos afrontá-las e criticá-las o tempo todo por elas não estar na mesma fé que a gente. Não, a gente ganha essas pessoas pelo exemplo, e é Deus quem faz a obra, né? Nós não podemos ficar tristes quando terminar o estudo. Poxa, o irmão não se batizou, né? Eu já dei todo o estudo, ele conhece a verdade, né? E não quer seguir, né? A gente tem casos também de irmãos, né? Inclusive até próprios anciãos, que às vezes eles ficam tristes na igreja porque os filhos foram criados ali, mas por algum motivo foi para o mundo. E claro que nós temos que orar para que isso não aconteça, ou para que essas pessoas abram ali a mente, né, e os olhos espirituais, antes que aconteça algo muito pior, que não sabemos do dia de amanhã. Porém, nós temos que entender que o fruto é Deus quem faz, é Ele quem faz a obra, e nós temos que fazer o que estamos fazendo aqui hoje, orando juntos, no primeiro horário você estando aqui falando com Deus, isso é uma bênção, se alimentando do alimento espiritual, para que tenha forças para lutar contra o mal, e o tempo todo, meus queridos, é buscar a comunhão com o Espírito Santo, a renovação da fé, porque aquilo que nós não podemos fazer, né, o limite do homem é o começo para Deus. Então nós vamos chegar no limite várias vezes, nós vamos cansar. A irmã falando aí da questão do núcleo da igreja, cara, é uma luta espiritual muito grande tudo isso, irmãos. Eu sei como que é isso, né? E a gente está numa batalha constantemente que dá vontade de desanimar, sim, a gente se entristece, sim, e falando nessa parte ali de gestão, a parte mais interna da igreja, há situações que desanima, que deixa o coraçãozinho doído, que a gente não quer que aconteça, né, mas mantenhamos firme aqui, em oração, buscando, deixando o pedido, sempre que possível, procura aí a irmã Lissandra, nossa líder intercessora, e vamos orar sempre por essa causa, meu irmão. Irmão Joab, eu costumo dizer assim, pregue o evangelho o tempo todo, e se preciso, fale. Porque nós pregamos o evangelho com o nosso exemplo, com nossas ações. As pessoas enxergam a Jesus através daquilo que nós, como vestimos, como nós nos portamos nas situações. Depois ele vai te conhecer você falando de Jesus. Então, prega o evangelho o tempo todo, e se preciso, fale. Isso, exatamente, meu irmão Douglas, muito bom. E é isso que precisamos fazer, meus irmãos, porque o tempo passa e nós estamos aqui com um propósito maior, que é estar lá com Cristo, né? Vamos ao próximo aqui, então, dá tempo da gente pegar mais um aqui, né? Irmão, bom dia, irmãos. Bom dia, irmã Esther. Eu queria pedir oração para uma irmã que está numa situação difícil,
Ela é diabética, já tirou metade do pé embaixo, tá muito ruim, ela está internada, que a gente orasse por ela. Eu não sei o nome dela completo, a gente chama só pelo apelido, né? Uhum. Mas é a mãe do irmão nosso da igreja, do irmão José. Qual que é o apelido dela, irmã? Como é que vocês conhecem ela? Deixa eu me lembrar aqui o apelido dela. Não tem problema, não tem problema não. Se não lembrar, tá tudo certo. Chamado de Tolebrete aqui. Nome esquisitinho, né? Aí, mas ela tá muito, muito ruim. O pé dela tá muito feio. Já tiraram metade do pé dela de baixo. Tá terrível, terrível. Ela tá hospitalizada. Aí é que a gente ore por ela, viu? Para que Deus possa agir. Tá bom, meu irmão, vamos orar por ela sim. Irmãos, o nosso tempo aqui já excedeu. Vamos agora fazer uma oração. Eu queria que o irmão Douglas fizesse essa oração para a gente, pode ser, meu irmão, para a gente finalizar. E aí a gente faz a nossa tradicional despedida, né, para que todos possam ir para suas casas ou para o seu trabalho, né, ou continuar aí o restante do dia, né, com a bênção divina. Ok. Feche seus olhos, então, vamos orar a Deus. Pai querido, muito obrigado pelo seu amor, obrigado por sua bondade, misericórdia. Neste momento, agora, nós nos entregamos nas suas mãos. No dia de hoje, Espírito Santo, para aquilo que precisar, envia-me a mim, usa-me. Esse é o nosso desejo nesta manhã. Agora, ao sairmos para as nossas atividades, após buscarmos a sua presença e a sua face, que aonde qualquer filho teu aqui, ó Pai, passar ou caminhar durante o dia de hoje, as pessoas possam olhar para eles e dizer, essa pessoa é diferente. Verdadeiramente ela esteve com Jesus. Porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Jesus e nós devemos nos parecer com ele. Que as pessoas possam ver isso na nossa vida. Amém. Ó Pai, há muitos pedidos nos corações. Neste momento, Espírito Santo, leve ao trono de graça de Jesus. Tu és soberano, Senhor, e conhece lá na frente o que é melhor para nós. Por isso, nós oramos para que o Senhor atenda segundo a sua vontade, não a nossa. Mas perdoe muitas vezes por orarmos de maneira clamando alguma coisa do nosso jeito, porque nós somos imediatistas, somos seres humanos. Nós sempre oramos pela cura, mas se a cura não vier do nosso jeito, nós sabemos que o Senhor curou. Que o maior desejo de Jesus é nos salvar. Por favor, Jesus, tome cada pedido nas suas mãos. Ouça essas pessoas que oram, que intercedem. O Senhor quer mais que essas mães, que esses filhos voltem para a igreja. Por favor, Senhor, ouve o nosso pedido. Nos dê sabedoria para trabalharmos com essas pessoas. É muito difícil o campo, é muito difícil trabalhar, e nós não sabemos. Somente vamos conseguir ao receber o poder do alto, que é do Espírito Santo. Então, usa-nos, Espírito Santo. Nos dê poder para levar essa mensagem. Nos dê as estratégias para falarmos aos corações dessas pessoas que têm o coração duro ainda. São seus filhos. Por isso, nosso desejo essa manhã, que a nossa palavra a ti é usa-nos, eis-nos aqui. Nós oramos em teu nome, agradecidos por tudo que tu fez e faz na nossa vida. E o pequeno grupo ora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse pequeno grupo todo diz amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Agora, Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. amém, amém. Irmãos, agora é o nosso momento de despedida, né? Então, você que pode aí Bom abrir a sua dia com câmera, alegria. dar um bom dia com alegria para os nossos irmãos. Bom dia com alegria. Bom dia, irmãs. Bom dia com alegria. Bom dia, com Bom dia, irmã Zélia, irmã Bom Sebastiana. dia com alegria. Bom Bom dia, Maria Lúcia. Irmã Maria. Bom dia, Irmã Teresa Douglas, Machado. bom dia com alegria. Bom dia, Alessandra. Penha.
Bom Bom dia, dia, irmã irmã Para Cândida, Rita. todos vocês. Maria. Bom dia com Bom dia, Bom dia, irmã Cleonice. Bom Cris. dia, irmã pra vocês Lourdes, pra irmã mim. Penha. Bom dia, irmã Bom dia, Antônia. Douglas. Bom Muito dia, boa a irmãs. sua Bom dia, mensagem. Miriam, Bom Esther. Dia, com Bom alegria. dia, irmã João, Cris, Lisa, irmã Bom Bruna, Luzia, Bom Nilton, dia, irmã dia, irmã Rita. Maria. Esther. Cida Maria, Coração. Que Deus Oswaldina, irmã abençoe Oswaldina, todos. ela tá aí com a gente. Bom dia, minha irmã. Que Deus te Bom dia, abençoe, te irmã guarde. Rosemary. Bom dia, Irmão irmã Joab. Bom dia, Antônia. Irmão Messias. Bom Milton. dia. Que Irmã Deus abençoe Luísa, bom vocês. dia. Bom dia, irmãos. Bom Irmãs, dia. Fiquem todos com Deus, tá, minha irmã? Até terça-feira que vem. Não esqueça de convidar um Amém. amigo, uma amiga para participar do nosso grupo também, para que a gente ore também Verdade. com vocês, Se tá? Deus quiser e Deus nos todos. permitir, em nome de a todos. Jesus. Isso. Até Em nome terça. de Jesus. Até Amém. terça-feira. Fiquem com Amém. Deus. Bom dia a Amém. todos. Com Bom Deus. dia, irmão Tchau, tchau. Douglas. Amém. Tchau, bom dia. Tchau, Bom irmãs. dia a todos. Tchau, Que Deus gente. nos abençoe. Até a noite. Amém. Leitura, pastor Bechara. Verdade. Deus Bom dia, abençoe. Fiquem todos com Deus. Até terça-feira. Até terça, meu filho. Até terça, que a não sei sair. Abençoe a todos.